Olá, eu sou a professora Tassiana e hoje a gente vai falar sobre o título da redação da FUVEST, algo que gera muita dúvida. A FUVEST é uma prova que exige título, diferente do Enem, diferente da VUNESP, então realmente a gente tem que dar uma atenção especial a essa questão. O título, ele vai ser analisado juntamente com a questão do projeto de texto, porque é como se ele constituísse ali uma parte desse projeto. Ele tem que ter uma coerência com esse projeto. Então a gente vai analisar alguns títulos que foram felizes e outros que nem tanto, dentro dessa questão aí de temas que foram elaborados com o intuito de servirem de base aí para uma FUVEST. Vamos lá então, pessoal, o que eu tenho que pensar na hora de dar o meu título para a FUVEST? Então são questões que eu vou abordar nesse texto, portanto, deixe seu like aí no nosso vídeo, ative o sininho para você receber aí a notificação de vários outros vídeos e deixe os comentários que eu faço questão de ajudá-los aí no ingresso dessa universidade tão sonhada. Vamos lá? Em primeiro lugar, pessoal, título da redação não pode ser uma cópia fiel da frase temática e nem algo muito parecido. E isso acaba desmerecendo demais o texto de vocês, porque o corretor ele já bate o olho e fala o quê? Nossa, olha só, essa pessoa não sabe nem dar um título inovador, né? Nem dar um título que realmente revele um pouco do texto, que revele um pouco da sua capacidade de escrita. Então, gente, essa cópia fiel de frase temática ou algo muito parecido com ela, isso desmerece pra caramba o texto de vocês. Então fujam aí desse clichê que é muito recorrente aí na redação da FUVEST. Então, pessoal, vamos imaginar o seguinte tema: o individualismo como obstáculo à evolução da sociedade. Olha só o título dado por uma aluna do Redação com a Tassiana, gente. O bocejo da teogonia. Vamos lá. Olha só que inventividade, né? Primeiramente, a gente percebe um uso metafórico do tema, que de certa forma antecipa o que a aluna vai pensar a respeito desse tema. Teogonia, gente, é nada mais nada menos que a genealogia dos deuses, ou seja, é o contexto de convivência, é a forma como os deuses lidavam, é a forma como os deuses se comportavam, que vai refletir bem nessa questão do obstáculo à evolução. E bocejo, gente, remete a algo que? Algo preguiçoso. É algo que se faz de uma maneira demorada. É algo moroso. Então, percebam que diante de uma construção super metafórica, é lógico, gente, que no decorrer do texto, essa aluna, ela vai mencionar questões relativas aí a genealogia dos deuses, né? A essa questão metafórica, ela vai explicar qual é o motivo de comparar, né, a questão humana com a questão dos deuses, com essa teogonia, e por que ela vê essa ação enquanto algo preguiçoso, enquanto algo moroso, enquanto algo que prejudica realmente a sociedade. Essa preguiça, essa morosidade, ela diz respeito ao individualismo. Ela configura o individualismo na opinião da autora desse texto. Então, gente, é um texto que antecipa, de certa forma, a opinião da autora, e é um texto que constrói ali uma metáfora interessantíssima a respeito do problema, do comportamento a ser analisado. Por quê? Porque instiga o leitor a tentar entender de que forma que ela vai traçar essa comparação, essa metáfora. Esse texto ficou incrível, pessoal. Depois, outro texto interessante, as transformações sociais e o conflito de gerações. Então, um texto bem FUVEST, por quê? Porque ele revela muito bem aqui o comportamento humano perante a mudança de tempo, né? Perante a passagem dos anos, a passagem do tempo, que vai culminar em transformações sociais e em conflito de gerações. Então, olha só o tema que esse aluno deu: da busca da juventude eterna ao simulacro da existência. Então ela vai fazer uma referência a essa busca da juventude eterna
não fica claro se ela tem uma perspectiva positiva ou uma perspectiva negativa com relação a essa busca da juventude eterna, né? Pelo menos aqui não fica. Isso significa que no decorrer do texto ela vai trabalhar essa questão e vai deixar claro pra gente qual é a perspectiva adotada. Percebam como um título desse acaba antecipando o assunto que vai ser abordado, mas também ele instiga o leitor. A gente quer saber de que forma que o autor desse texto ele vê essa busca de juventude eterna, né? Ao simulacro da existência, uma simulação da existência, que vai, na verdade, configurar aqui uma análise do comportamento humano perante essas transformações sociais e perante esse conflito de gerações. É um título, gente, que antecipa o tema, é um título que antecipa os assuntos abordados durante o texto, é um título que instiga o leitor a querer lê-lo. Tá? Então a FUVEST ela é bem crítica com relação a isso. Percebam que a partir do título a gente já acaba mencionando aí questões referentes ao projeto, porque a gente já acaba antecipando coisas que vão ser tratadas, né? Assuntos que vão ser tratados bem na nossa argumentação. Então não foi construído aqui não tem nenhuma construção metafórica, mas tem uma antecipação bem inteligente aí de assuntos pertinentes à argumentação. Imagem e realidade. Esse tema realmente caiu na FUVEST, foi um dos temas mais difíceis, gente. Não sei se vocês se lembram, mas tinha uma imagem de uma janela. Nessa janela tinha um globo assim do lado, e essa janela abria para um céu cheio de nuvens e tal. Então, foi muito interessante. E olha só a abordagem dada aqui nesse título, entre pinceladas e persianas. Pinceladas que a gente vai fazer referência clara aqui à pintura, à criação de uma realidade paralela, né? Na verdade, a criação de uma realidade paralela que pode levar a gente a uma catarse, e persianas referente aí à janela. Então ela vai criar uma ligação entre pinturas e janelas. O que esses dois elementos têm em comum? E o que esses dois elementos eles vão refletir aqui? A questão da imagem e da realidade, né? Que são questões que podem se opor e se complementar. Então é muito interessante que ela já antecipe isso pra gente, que ela vai fazer, na verdade, uma referência aí à questão da pintura, da imagem, né? E a persiana, porque a imagem, a imagem que estava dentro da prova era justamente a imagem de uma janela. O que isso tem a ver, né? Entre a pintura e a própria janela, num contexto bem metalinguístico, inclusive, né? Ela vai apresentar uma análise bem metalinguística aí dessa questão abordada, que a gente pode depois transpor também o uso dessa imagem, dessa realidade, por meio da pincelada, por meio da persiana, em busca aí do desenvolvimento de justificativas para um comportamento humano. Um comportamento humano que fala de essência e aparência, por exemplo, coisas que se contrapõem. Tá? Mas é só um exemplo que eu tô dando, daria pra gente abordar várias questões relacionadas ao comportamento por meio dessa metáfora, né? Por meio dessa comparação aí feita entre a pintura do quadro em si e a própria persiana, a própria janela, num contexto metalinguístico. Super bacana. E aqui, pra gente terminar, nós temos um outro tema bem interessante, ó. O narcisismo como alicerce do comportamento social na sociedade brasileira. Então, aqui, olha só, é um título bem simples, né? É um título até mais clichê, mas que corresponde aí ao que a FUVEST entende como um título interessante. Por quê, gente? Porque ele vai antecipar, de certa forma, algo que vai ser mencionado no meu projeto de texto. Tá vendo, gente? Quando eu falo que o título ele configura parte de um projeto de texto, é bem por aí, né? Porque lendo o título eu já vou
né, já vou sacar o que vai ser tratado de certa forma dentro da minha argumentação, dentro da minha introdução, dentro do meu texto em geral. Então, o mito, então, está referindo-se aí ao mito de Narciso e a realidade narcisista, né? Como se, diante do mito, a gente tivesse ali as invenções e a realidade, ela transpusesse para a gente as consequências sociais desse tipo de comportamento. Olha que interessante que fica. Percebam, não é um título assim tão inovador, mas é um título que acaba antecipando questões extremamente importantes dentro aí da construção do projeto de texto. Gente, não tem bicho de 7 cabeças. É muito interessante a prova da FUVEST porque ela acaba revelando quem é realmente esse autor, quem é realmente esse aluno que está fazendo a prova. Então, é um aluno que lê, é um aluno que consegue fazer inferências, que consegue fazer referências externas e que consegue traduzir isso num título juntamente do seu projeto de texto. Pessoal, não se esqueçam do like no vídeo, se inscrevam no meu canal para ter acesso aí a muitos outros vídeos que eu vou postando e deixe os comentários aí para mim que eu faço questão de saná-los para ajudar vocês. Até a próxima!